Quem não consegue se comunicar com eficiência, ou seja, quem não consegue ser entendido pelos outros, acaba perdendo oportunidades e credibilidade. Como diz um famoso ditado, quem não se comunica... Se estrumbica feio. Estrumbica feio. E para falar sobre as principais falhas de comunicação existentes e dar dicas para as pessoas se comunicarem melhor, eu recebo aqui minha querida amiga coach e jornalista Inácia Soares. E para contar como a comunicação ou a falta dela pode impactar os casamentos, eu recebo o advogado Luiz Fernando Gevaer. Tudo bem, né, queridos? Obrigada por terem vindo. Ótimo. Estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez, é um prazer estar participando do programa, conhecendo gente importante, um cenário maravilhoso, tudo muito bom. Eu deixei ele fazer um estágio, um treinamento no programa Encontro da Fátima Bernardes. Ah, entendi. Ele faz um estágio lá, de vez em quando ele vai lá treinar para vir aqui no Sempre Feliz. Vem aqui e arrasa, muito bem, Para ele vir aqui, não é? Perdeu a vergonha, perdeu a timidez, treinou. Não tudo, ainda sou um pouco tímido. Bom, antes da gente começar a conversa, a gente vai conferir agora alguns momentos ou situações onde a comunicação pode ter sido falha. Vamos ver? Alguém para me ajudar a atravessar essa rua, que coisa mais difícil, meu Deus. Desculpa, posso atravessar a rua com você? Ai, com certeza, claro, com prazer. Nossa, que isso? Você tá enfiando na minha frente? Você vai me derrubar. Assim não. Você tá doido? Desse jeito você machuca a gente. Você parece cego. Mas eu sou cego, minha senhora. Por isso que eu pedi pra atravessar a rua comigo. Ah? Eu não acredito. Que situação. Ali ele falou, posso atravessar a rua com você? E há duas interpretações aí nessa frase, né? A mulher achou que ele atravessaria, ajudaria a atravessar. Qual é o primeiro passo, Inácia, para que a comunicação seja efetiva? Pois é, neste caso, né, da comunicação interrelacional entre pessoas, é prestar atenção no outro. Se eu falo uma coisa, eu observo a reação do outro. Porque a comunicação nada mais é do que um instrumento. Mas o cego não tinha como observar. Pois é, nesse caso ele não teria, mas se você consegue observar outras reações da pessoa. E se você, no caso dele, que é muito específico e que não alcança a maioria, tem essa dificuldade que é a de não enxergar, você tem que aferir a atenção da outra pessoa de uma outra maneira. Talvez pedindo um retorno de voz dela, né? Que ela tenha entendido a sua comunicação, o seu pedido ali. Mas no caso da maioria das pessoas, a gente é muito displicente com isso. Você fala e não olha para o outro. Eu acho que esse é o maior pecado, é você não prestar atenção no impacto que você causou, seja positivo ou negativo, ou se foi assertivo. Né? Porque se você usa a comunicação como instrumento, você está querendo obter do outro alguma coisa. Mas se eu não presto atenção no formato, na maneira como eu digo, no momento como eu digo, e não presto atenção na reação do outro, eu estou perdendo essa maravilhosa chance que é a de persuadir alguém a fazer algo a meu favor, ou por mim, ou contra mim, dependendo da situação. Você usa a comunicação de várias maneiras, né? Verdade. Bom, doutor Gevaer, você, ao longo da sua carreira, você já teve alguma experiência, talvez frustrante ou muito negativa em relação a algum erro de comunicação no seu escritório, por exemplo, ou na sua própria vida? A questão da comunicação é muito importante e quando ela não é efetiva, ela causa danos irreparáveis, às vezes até na hora do cliente se comunicar com o advogado, que manifesta uma posição que às vezes não se confirma ou é mal interpretado. Hoje mesmo eu tive uma situação muito curiosa. Eu recebi uma consulta por telefone de uma senhora que diz assim: eu preciso de uma ajuda jurídica porque eu estou me desentendendo com meu marido, mas eu não quero o dinheiro dele. Eu disse, mas então o que você deseja? Não, eu quero a pensão.
mas não é o dinheiro, entendeu? Então, a pensão às seria vezes o quê? as pessoas se comunicam de uma maneira que você tem que interpretar. Eu acho que hoje também tem um problema na comunicação, que é fazer com que o teu interlocutor tire os olhos do telefone celular, que é o maior problema. Porque as pessoas estão só olhando para o celular, andando na rua, atravessando a rua, no jantar, no almoço. O presencial perdeu o valor, Perdeu mesmo. Então, às vezes, o olhar no olho é mais fácil mandar um WhatsApp para a pessoa que ela te responde mais rápido do que você falando. Né? É verdade. E é tão importante essa questão de olhar nos olhos. Eu e meu marido, a gente sempre fala isso com as pessoas também. É tão importante que há pouco tempo um amigo nosso contou uma história de que ele descobriu alguém roubando na empresa dele. E é uma empresa muito grande, com muitos funcionários. E ele pediu para um outro diretor trazer uma câmera, trazer as imagens de uma câmera de uma semana atrás, para tentar pegar uma pessoa específica. E ele conseguiu constatar que aquela pessoa que ele pensava estava fazendo isso. E o outro perguntou, mas como que você descobriu? Como que você foi com tanta gente? Não era nada específico em relação a alguém que mexesse com dinheiro. E ele disse, porque o último dia que eu fui cumprimentá-lo, ele não olhou nos meus olhos. Ele abaixou a cabeça, ele sempre olhava nos meus olhos. Nesse dia, ele abaixou a cabeça e eu falei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Quer dizer, o cara que se comunicou com ele. O gestual. A linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? O corpo fala. Então, a gente tem que estar atento a tudo que a pessoa está comunicando ali. E com o telefone, realmente, hoje em dia, está difícil, porque as pessoas elas não se expressam e não observam as expressões dos outros, né? Eu acho que o maior perigo é isso, é de você não prestar atenção no outro. Eu acho que desde criança devíamos ser mais habituados a exercitar técnicas de comunicação. Como a fala é um dom natural da maioria das pessoas, a gente já praticamente hoje em dia as crianças já nascem falando, parece que é fácil. Mas não é. É assim, o processo é simples, basta você abrir a boca e está saindo um som. Mas você tem que pensar no que você vai falar, na maneira que você vai falar, para quem que você vai falar, no momento em que você vai falar. Você tem que ser melhor contextualizado dentro de um processo de comunicação. E nisso eu acho que a educação podia também trazer isso para a sala de aula. Verdade. É como se sentar, é como se comportar, o gestual todo. Hoje em dia você vai, por exemplo, numa loja, o vendedor não consegue te transmitir, às vezes, essa empatia que é necessária no processo da venda. E tudo é comunicação. Então, assim, eu acho que a comunicação nos pega desprevenidos e aí a gente pode ir para o direito, né, que colhe os resultados negativos em grande parte de comunicação que não foi bem exercitada. Verdade. Para ele, positivos, né? Sim, negócios. É um fluxo de negócios. Né? Não, mas e também eu acho que o avanço muito grande da mídia digital, né, dos meios digitais de comunicação, fizeram com que as pessoas falassem cada vez menos, né, elaborassem menos o pensamento e se comunicassem numa linguagem cifrada que não tem a ver com a linguagem formal. Do cotidiano. Então, é tudo abreviado, existe a utilização Siglas. cadê você, né? Um K, um D, um V, um C, e aquilo todo mundo entende que está cifrado. Então, está cada vez mais enxuta a linguagem e está cada vez mais enxuta a língua também, a língua portuguesa. Então, eu acho que a gente caminha para uma certa ruptura da comunicação e onde os garotos também, principalmente essa geração mais jovem, que vão se encontrar em casas noturnas, etc., aquele som, aquele barulho, eles também não falam. Eles se comunicam por mímica, né? E se comunicam também da forma mais natural possível, né? Com os carinhos, etc. Então, ninguém fala mais. É verdade. E você que é mais, no meu caso, eu sou de outra geração, né? Você também é mal visto quando você quer conversar, quando você quer falar. Puxa, que conversa chata, né? Você jamais, não tem que conversar nada, está tudo resolvido, está tudo pronto. As pessoas subentendem, às vezes subentendem mal. Esse é o problema, é o que eu entendi do que você geram falou. resultados que às vezes são irreversíveis. Então a comunicação é fundamental. E eu acho que devia ser mais trabalhada, inclusive no âmbito das casas. Porque também é o seguinte, a televisão ocupa hoje um lugar importante na sala de visitas da casa. Às vezes na sala de refeições. Nos quartos, nos banheiros, em todos os lugares hoje tem televisão. Eu espero que agora esteja ocupando um espaço. Pois não, espera terminar o programa, depois pode desligar. Depois começa a conversar na sala da casa.
Não, mas e acontece isso, no horário do jantar, do almoço, a televisão também está ligada e essa duplicidade de mensagens, né? As pessoas, essa geração Y não consegue fazer 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo. Pois né? é, para a gente não ficar também só chorando pitangas aqui, reclamando, é claro que esse acesso fácil à tecnologia também nos permite conversar com um número maior de pessoas, né? Hoje, cada um de nós conhece e mantém amizade com um número muito maior de pessoas que há 10 anos não seria possível, né? Então, tem muitas vantagens. Tem, com A certeza. gente não pode perder de vista a qualidade da comunicação. Exatamente. A palavra que eu ia falar agora, a qualidade, porque a quantidade está aí, está tranquilo. Mas a qualidade, ela pode ser prejudicada cada vez mais se a gente não se atentar a essas coisas. Por isso que a gente trouxe vocês dois aqui, para ajudar todo mundo ali em casa. Bom, a gente vai conferir mais uma cena que pode acontecer no ambiente de trabalho de uma falha na comunicação. Vamos ver. Bom dia. Como você deve saber, nós estamos em busca de um profissional muito bem qualificado para ocupar a área de comunicação aqui da nossa empresa. Eu tô sabendo mesmo. Vi uns papel espalhados no porte aí. Aqui, inclusive, quando é o salário mesmo? Não, espera aí. Inclusive? Uai, por quê? Qual o problema? Problema? Não, obrigado. Próximo. Bom dia. Bom dia. Meu currículo aí, o pessoal pede para entregar o currículo também. Como é que vai o senhor? Tudo bem, e você? Tô bem também, mas tô bom. Então, quais são as suas experiências? Pois então, eu sou lá do interior, sou lá de Conselheiro Lafayette, né? Aí meu pai, ele, com 14 aninhos, me trouxe pra cá, nós veio pra cá. Próximo! Bom dia. Currículo. Bom, para começar, antes de mais nada, por favor, gostaria de que você falasse a palavra inclusive. Inclusive. Ótimo. Estou vendo aqui, você tem uma formação boa. Me conte um pouco sobre ela. Eu sou um pouco tímido, mas eu gosto muito de estudar. Então, eu gastei a maior parte da minha vida estudando. Você fala devagar assim, por quê? Por causa do sotaque e outra coisa? É porque eu não gosto muito de falar, sabe? Tá uma preguiça. A vaga é para a área de comunicação. Quer saber? Eu desisto. Não quero desistir. Pobre recrutador. Pobre recrutador. Tem hora que dá vontade de desistir mesmo, gente. O que faz num momento desse? É claro que ali, lógico, ele vai conseguir funcionar. Candidatos bons também, né? A gente está pegando só e exagerando assim nessas situações para mostrar que isso pode acontecer, né? E aí, Márcia? Pode, Márcia, mas olha só, ali é claro que está de forma caricata para a gente poder não só aprender, mas também dar umas gargalhadas, né, com a interpretação dos atores. Ali a gente pode pegar por várias situações, não apenas pela comunicação, mas pela carreira, né? Vamos falar da carreira primeiro, que eu acho que é um erro mais comum. E neste momento em que a gente está passando uma restrição muito grande na economia, isso certamente vai acontecer com mais pessoas, que é o desespero para poder se empregar novamente, para poder voltar ao mercado de trabalho, ele às vezes se oferecer para participar de processos de seleção que não tem nada a ver com ele. Então a pessoa tem que realmente fazer uma autoanálise. E aí o autoconhecimento é fantástico. Será que, porque quando há uma vaga aberta, tem lá as qualidades necessárias para aquela vaga. Em geral, as vagas são bem explicadas. As empresas cada vez mais estão aprendendo a explicar a vaga para eles não atraírem aquele profissional errado. Então, cabe também você, antes de encarar uma vaga de emprego, procurar saber se ela tem a ver com você. Por quê? Você pode até entrar porque tem um currículo, às vezes adequado à vaga, ou seja, a sua formação acadêmica bate com aquelas exigências técnicas. Mas será que é realmente a sua habilidade ou as suas maiores habilidades, as suas competências se adequam ali? Porque na hora que você entrar vai ser cobrado resultado. Verdade. E aí não adianta, não tem como você enrolar. Você realmente vai ser cobrado e vai ter que dar esse resultado. Agora, aquele processo da comunicação todo truncado ali, né? Assim, tem que cuidar da roupa, porque aí vamos falar então da comunicação interpessoal de novo, não apenas no relacionamento, mas na sua imagem. A imagem que você causa nas outras pessoas. Então, tem que saber escolher a roupa. Os homens, então, acham que isso é meio bobo, mas não. Corte de cabelo influencia, o tipo de relógio que você usa, se usa colar, se não usa, se usa um monte de pulseira, se tem um tantão de anel na mão, se não usa, se usa. Isso tudo forma a imagem que as pessoas
pessoas têm de você. Com então, certeza. a pessoa tem que ter essa preocupação. Não é apenas pegar qualquer roupinha que pegou na gaveta ou abriu o armário e pegou e já vai com ela, não. Você tem que realmente se identificar. Quando você olha para o espelho, você gosta do que vê, aquilo ali traduz você. E não é só traduz você no gosto pessoal da roupa, do sapato, dos acessórios, mas traduz a credibilidade que você quer passar para as pessoas. Porque senão você está perdendo uma chance maravilhosa de causar uma impressão adequada. É verdade. Né? Aí vai depender esse adequado do seu objetivo. Não é todo mundo vestido do mesmo jeitinho, não. Principalmente mas depende do que você quer. De acordo com aquele cargo, né? A gente já falou isso aqui. Você vai trabalhar, às vezes, numa agência de publicidade, todo mundo à vontade. A agência já deixou claro lá que ela não exige certos tipos de roupa, o pessoal mais à vontade. Às vezes, tem que procurar conhecer o perfil da empresa, o perfil daquela função específica e se adequar. Se você acha que você não vai conseguir se encaixar, então tem que mudar de objetivo, né? Agora, eu queria fazer uma intervenção seguinte. É clássico que, no nível gerencial das empresas, a comunicação escrita é de precária qualidade. Os gerentes, geralmente, não conseguem fazer memorandos internos. Isso, inclusive, foi objeto de um estudo que acabou desembocando num treinamento específico para as pessoas escreverem, que não conseguiam escrever o que pensavam, não conseguiam dar ordens, né? Ou passar ordens. Então, eu acho que isso é um defeito da educação, que o Brasil sempre teve precária, né? E também eu acho que os vestibulares, né, eliminando as questões discursivas, fizeram com que automatizasse o pensamento de uma maneira tal que as pessoas não conseguem, a maioria delas, elaborar o pensamento de uma maneira adequada para poderem se expressar convenientemente. E talvez porque o volume de leitura também reduziu muito. Reduziu Eu, particularmente, demais. acho que ler mais Sem te dúvida. ajuda a escrever e a se expressar melhor. Na minha área, Com que é o né? direito, não é incomum que petições escritas por profissionais, alguns até com bastante experiência, sejam ininteligíveis, porque o sujeito escreve de uma maneira tão confusa que você até tem que reorganizar o assunto. Né? Mas cabe aqui uma parte, Márcia. Advogados têm um outro idioma. Fala a verdade. É verdade. Os alguns, contratos né? que vocês redigem são para vocês lerem. Os pobres mortais não conseguem entender. Mas ele diz que nem ele está conseguindo ler, porque o negócio... mesmo bem escrito, ele é um dialeto. As Fala palavras, a verdade. Mas sabe que eu acho são... que esse é outro defeito. Existe a comunicação privada, né, profissional, e aí a linguagem jurídica ela exige uma certa elaboração, né, uma certa formalidade. Existe a linguagem comunicada publicamente. Por exemplo, se eu vier aqui num programa de televisão, nesse horário, e começar a falar palavras que são técnicas, que exprimem um contexto próprio do fórum ou de um processo, eu não vou ser entendido e não vou atingir meu objetivo. Então, também existe um certo pudor de quem é profissional de falar numa linguagem coloquial. Eu acho que faz falta, porque eu acho que a pessoa tem que, sobretudo, ser entendida. Se ela corre o risco de não ser entendida, não é tornar tudo muito simplório, não. Mas eu acho que dá para facilitar um pouco a linguagem dos contratos, das petições e outros instrumentos jurídicos. E as pessoas também, você chama um médico para o programa, provavelmente ele fica preocupado de passar uma imagem que ele não é tão informado, e não usa uma linguagem tão elaborada, tão fechada. Né? Aí então, fala um ediquês, né? Exatamente, vai falar de uma maneira que as pessoas não consigam entender. Eu sofri mais ou menos isso porque, há alguns anos atrás, eu participava de programas de debate de rádio, que é um veículo de comunicação imediata, espetacular. Eu sou apaixonado pelo rádio. Você também trabalha que rádio. não tem legenda, né? Exatamente, então, e não tem imagem, né? Exatamente. E eu aprendi a falar fácil sobre temas jurídicos. E muitas vezes eu fui criticado pela pobreza do conteúdo, como se a comunicação fácil fosse pobre. Ao contrário, eu acho que a comunicação eficiente ela tem que falar diretamente ao interlocutor.
Drummond não dizia que escrever é cortar palavras? Eu acho que pensando nessa sutileza do entendimento. É a democracia das palavras. Exatamente. Porque senão você cria uma reserva de mercado. Ninguém, só um grupinho que te entende, né? E a maioria está inacessível àquele conhecimento. Você não está num congresso de direito para falar somente para os seus colegas, né? Você está exatamente falando para a população que precisa entender. Quando algum médico vem aqui e fala algum nome muito técnico, eu falo, olha, para a gente que é leigo, isso né? Vamos traduzir. Você dá uma ajudinha, né? Dá uma ajudinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do telespectador, porque sexta-feira eu já falei, né? A gente está ao vivo. Eu falo sexta porque segunda tem reprise. Então, a gente está recebendo aqui suas perguntas pelo WhatsApp, que está aí na tela 84, alguma coisa que eu não decorei. Você está mandando aqui, tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Olá, Márcia, boa noite. Dentro daquilo que a gente estava falando de olhar nos olhos. E também eu já vou, a minha editora está mandando eu fazer outra coisa, mas só vou emendar essa pergunta, porque está dentro do assunto, viu, Bárbara, sobre a roupa que você citou. Inácia. Meu nome é Isa, eu sou de Belo Horizonte, gostaria de saber se tem alguma dica de comunicação para as pessoas que não conseguem olhar nos olhos. Eu tenho muita dificuldade em fazer isso, tenho medo de olhar nos olhos das pessoas, me sinto desconfortável, acabo olhando sempre para os cabelos, para os lábios, sempre fugindo dos olhos da pessoa com quem falo. Beijos, Isa. Né? Isa. Isa, maravilhoso você primeiro entender que é uma dificuldade, e de fato porque ao transmitir ou procurar transmitir a credibilidade, olhar nos olhos deixa o outro mais tranquilo sobre você. Ainda que no seu caso, você está dizendo aí que há um desconforto, né? A minha sugestão é treinar. Treina dentro de casa. Dentro de casa você tem todos os públicos. Quando eu digo dentro de casa, não necessariamente a casa física onde você mora, mas a sua família, né? Você tem pessoas de gerações diferentes dentro da sua família. Então treina isso com a criança, treina com o adolescente, treina com as pessoas mais velhas que você, pares da mesma idade que você tem. E é treino, assim. Se é uma dificuldade sua, treina que você vai dar conta, porque não é tão difícil assim. Às vezes é uma barreira emocional que você possa ter, e aí se for algo mais sério, a sugestão é realmente buscar um profissional da psicologia para te dar essa ajuda e te fazer vencer essa barreira que te prejudica do ponto de vista profissional, com certeza, e nas relações também. É verdade. Porque às vezes as pessoas não expressam pra gente que estão incomodadas com algo que a gente fez, mas elas ficam com aquela pulguinha lá, por que ela não me olhou no olho? Igual aquela história que você contou da empresa, né? É verdade. E só para acrescentar, concordo com tudo, acrescentando um pouco, existe uma técnica que facilita também, que é olhar na região entre os olhos, que é considerado, vamos dizer, um terceiro olho, né? Se fixar o olhar no meio dos dois olhos, facilita para quem olha e dá uma sensação de comunicação também, embora não seja olhar olho no olho. E pode ser um bom começo para começar. Melhora né? um pouco. Ou ele acha que está com problema de vista, ou ele vai achar, pelo menos ela está tentando olhar nos meus olhos. Mas eu acho também, Isa, que muitas vezes é um problema de autoestima baixa. Você às vezes tem insegurança, porque parece que quando a gente olha nos olhos da pessoa, a pessoa também está olhando para dentro da gente. Né? Então, eu acho que uma ajuda profissional realmente da área de psicologia seria muito bom para te ajudar. O Cláudio, então, né, que ficou esperando lá, ansioso pela sua resposta para você, porque ela citou a questão da roupa. Ele diz, olá, eu estou gostando muito do programa. Qual a dica de roupas para um profissional na figura de líder de equipe de uma empresa? Ele não disse qual empresa e nem qual equipe. Então vamos no clássico, que não tem erro. A maior parte das empresas, quando está diante de um profissional que tem alguma liderança, você não disse exatamente qual é o seu cargo de liderança, mas pressupõe uma pessoa de vestimentas mais formais. Então, opte mesmo pelas roupas sociais. Evite camisas de malha. Escritos, então, esqueça para sempre do seu guarda-roupa. Só nas suas ocasiões sociais. Mas no trabalho, não. É a camisa de manga curta, se for o caso de uma empresa que não tem ar-condicionado para você trabalhar ou que você tem que fazer muito serviço de rua. Embora eu, particularmente, recomende que você use a camisa de manga comprida dobrada até aqui, se for o caso, porque ela é mais elegante ainda, te veste melhor e te cai melhor por causa da curva do ombro. Por quê? A camisa de manga curta de tecido plano, ela chega aqui, ela faz assim, né? Dá aquela levantadinha, parece uma asinha. Repara para você ver, parece uma asinha. E além disso, ele tem a possibilidade de descer, se for o caso. Se for o caso, entrar num ambiente mais confortável do ponto de vista de climatização. Então é o seguinte, vai no social que você vai bem, viu? O resto é risco desnecessário para a sua carreira. Ok, vamos lá para mais perguntas pelo WhatsApp agora. Sou Fabiana de Friburgo, como saber se expressar no primeiro emprego? Fabiana, beijos para todos vocês aí de Friburgo. As empresas fazem um bom trabalho no primeiro emprego. O ideal é falar pouco, né?
É o primeiro natural, emprego. né? Já é natural. É o primeiro emprego. Eu acho que a comunicação, ela tem que ser espontânea. É claro que, eu acho que tem regras também, hoje bem definidas, né? Primeiro que os assuntos, os temas devem ser tratados voltados para o trabalho, né? Porque é muito comum que as pessoas façam aquele quebra-gelo ao chegar no trabalho, saber como é que foi a noite de ontem, como é que, principalmente se é segunda-feira, como é que foi o final de semana. E aquilo leva uma meia hora e é muito mal visto, né? Então, eu acho que quem está chegando recentemente deve se ater ao formal, ao obrigatório. E evitar trazer assuntos particulares, assuntos que possam, de alguma maneira, constranger. E aquele clássico, né? Não se falar sobre futebol, sobre religião, sobre gosto, porque são temas sempre polêmicos. Pode, então, né? Política. Somente atualmente. Política é impossível não falar hoje em dia, né? Situação Agora, eu econômica do país. acrescentaria a questão de gírias, por exemplo. Se for muito jovem, porque é o primeiro emprego, provavelmente deve ser uma pessoa jovem, evitar gírias e sempre procurar falar de forma mais correta. Você, em vez de ser, está, em vez de estar. Evitar cortar muito, ou seja, fale um pouco mais devagar para você conseguir não atropelar as palavras. Aqui em Minas Gerais a gente come o final das palavras. Mas como ela está no Rio de Janeiro, não é isso? Friburgo. Então, tem chance de você não cair nesse erro, que é muito comum nas bandas de cá, né? A gente fala oncotô, proncovô, doncovim, lide leite. Lide leite. O Giovanni não vai entender nada, não entendeu Já não nada. entendi. Por exemplo, A gente desconta porque a gente não entende nada que os advogados falam e a gente vai vir com o nosso mineirês para que ele não entenda Você também. sabe se o senhor passa Savas? Não sabe. Não sei. E você estava lá perto. Aliás, você perto. estava lá, você está hospedado lá, na Savas. Bom, a gente vai ver a última esquete de hoje, que sobre relacionamento conjugal, que é a sua área aí, doutor. Vamos ver. Puxa, lá vem. Você está dizendo que tem coisa que eu falo que não é o que eu queria dizer? Tá tudo bem? Ué, já? É isso mesmo. É impressionante que eu sou um advogado de família que milito na área do divórcio e dos conflitos conjugais. O primeiro sintoma de que uma relação vai muito mal é quando a comunicação cessa. E é sintomático, as pessoas param de falar. Ou porque não estão se entendendo, ou porque querem se preservar mesmo. E aí o assunto começa a complicar. Tanto que no trabalho de mediação que eu também faço, você retoma a comunicação das pessoas, se serve como um intermediário para restaurar a comunicação perdida. Oral? Ou você Oral. começa pela escrita para tentar salvar? Não, tem que ser oral porque as pessoas muitas vezes não conseguem nem falar o que pretendem. Ou então ficam com o olhar no passado, falando só do que já aconteceu, que não tem mais como mudar, não projetam o futuro, não falam do presente. Então, nas relações conjugais, é fundamental, e eu dou um conselho, que é o seguinte: não deixar acumular. Se você todos os dias resolver os conflitos daquele dia, antes de adormecer, ter aquela conversa rápida do casal e tentar também resolver uma coisa ou duas no máximo. Não você disse, olha, eu tenho uma lista de coisas da aqui. Vida inteira. Exatamente, tem um caderno, né? Vou resolver tudo hoje. E o que não resolver hoje, como a gente diz, né? Lança no mar do esquecimento. E amanhã é vida nova, começa tudo novamente e as coisas vão melhorar, certamente. Olha, eu queria só fazer um parênteses, porque infelizmente nosso tempo está acabando, mas a gente vai ter mais um tempinho, nós temos que ir lá ainda provar a delícia do Matheus ali, que está na cozinha nos esperando. É muito interessante, quando a gente estuda a Bíblia, que ela tem dicas, receitas respostas sensacionais para a nossa comunicação ser melhor. Por exemplo, ela fala sobre isso: não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não deixa para outro dia. Está chateado, está nervoso, aconteceu alguma coisa, resolve naquele dia. Fala, Tiago 1:26, se não me engano, diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Fala sobre a palavra dita a seu tempo, ou seja, eu tenho que esperar o momento certo para falar. Eu não posso falar de qualquer jeito, não é?
Então, assim, tantas coisas que a Bíblia nos orienta, que eu ia até compartilhar hoje na palavra, mas a gente não vai ter tempo, no próximo programa. E, assim, muito interessante. Para quem não tem ainda o hábito de ler a Bíblia, comece a ler. Provérbios é um livro que fala muito sobre comunicação, muito. Aliás, a Bíblia começa, a vida começa, tudo começa com a comunicação, né? Gênesis 1:2 fala, e disse Deus, haja luz. É interessante que o nada entendeu o que Deus queria falar. O nada, porque não tinha nada. E ele disse, haja luz e houve luz. E tudo foi pela palavra. Então, mas a palavra foi tão eficaz, tão eficiente, que o nada obedeceu. Então, a gente precisa aprender muito, né? Claro que nós não temos o poder da palavra de Deus, quem dera, mas nós podemos ter a nossa comunicação muito mais eficaz se nós observarmos esses princípios que nós estamos falando aqui, né? Qualificar, né? A gente volta na primeira palavra. Tudo isso, a temperança, você buscar a propriedade ao falar, buscar a hora certa ao falar, ter esse ouvido mais atento para o outro, né? Tudo isso é exatamente essa qualidade na comunicação que a gente busca, ora esquece de buscar, ora acha que não é necessário mais buscar, e aí a gente vai atropelando as palavras e as pessoas vida fora, né? Verdade. E não seja precipitado no falar, Provérbios fala pra gente também. Fala que, nós estamos nesse versículo que fala como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim a palavra dita a seu tempo. Fala que uma boa palavra é como um bom remédio. Não é? Então é tão gostoso quando a gente entende esses princípios e pratica na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes, se você traz uma palavra, uma boa palavra para alguém, aquela pessoa estava precisando exatamente ouvir aquilo, ela recebe uma cura. Então nós podemos ser esses agentes transformadores, não apenas informadores, não informantes, mas podemos ser agentes de transformação da gente passar através da nossa comunicação, seja verbal ou não, o abraço, né? Hoje meu marido está ali, gente, olha, milagrosamente ele está ali. E vai ganhar meu marido maravilhoso, olha, está ali de barba, dá tchau lá para aquela câmera, meu bem. Ele veio aqui, ó, em homenagem ao nosso amigo Jevaé, que veio diretamente do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. Ele tem um abraço. Eu não fiz essa coisa à toa, não. É porque ele comunica um amor tão grande através do abraço dele, que a gente tem várias pessoas que contaram, olha, a minha vida mudou por causa daquele abraço. É tão lindo, né? Poderoso, Você pode se comunicar através de um simples abraço, de uma simples palavra. É muito lindo. Márcia, dá para falar só mais uma coisa em relação a essa questão do casal? Porque a comunicação, quando tem a emoção junto, ela é particularmente mais difícil. Porque quando você se comunica com pessoas que você tem relação de trabalho, cliente, gente que você nunca viu, vai ver uma vez só, e é mais fácil você aplicar técnicas. Então é importante que casais se lembrem disso, né? E família, não só casais, mas de mãe para filho, de filho para mãe, entre irmãos, parentes em geral, podem ter mais dificuldade na comunicação e aí precisa respirar fundo antes de falar. Todas as orientações, inclusive, que você trouxe da palavra, são muito prudentes para se praticar. É verdade, com certeza, porque na hora da emoção, o Eleazar falava muito isso para mim no princípio do casamento. Depois que as palavras saem da sua boca, não tem como você trazê-las de volta. Verdade. É aquela história daquela, no alto do monte, você solta o travesseiro, as penas do travesseiro voam, não tem como você recolher, não é? Então a gente tem que pensar muito antes de falar. E às vezes medir, tipo assim, se eu falar isso agora nesse momento, muitas situações eu falo isso, ela vai interpretar diferente por causa daquela circunstância. Então, não vou falar agora, vou esperar. Com filho, né? Eu tenho 2 filhas, com filho, com marido. A gente tem que sempre ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para falar, para se comunicar, porque isso é muito importante. E na vida corrida que a gente leva, a gente acaba não tendo tempo de prestar atenção, né? Vai tudo no piloto automático, eu vou falando, vou ouvindo. Verdade. E fica um monte de atropelo, vou reagindo, né? Deixa eu fazer mais 2 perguntas, não sei se dá tempo, voando, que a gente tem que ir para lá. Mas eu quero ser fiel a minha telespectadora lá de Natal, Rio Grande do Norte. Eu que amo essa cidade, meu Deus. E meus amigos queridos aí de Natal, que eu amo tanto. Essa é a Marcela, ela diz realmente acredita que a sinceridade das pessoas está atrelada ao olho no olho. Sou comunicativa, porém falar em público é o meu problema. Mas é o problema de todo mundo. Não pense que todo mundo tem essa dificuldade. Exato. Sim. Mas o que é curioso é o seguinte, as pessoas imaginam que quem tem grande traquejo tem uma facilidade permanente. Realmente tem a desinibição.
Mas tem dias que a gente não está bem, que as Verdade. coisas não fluem, não saem. Então, ter um problema em público faz parte de um processo de treinamento, como foi falado aqui. Quanto mais se falar em público, mais desinibido você fica. É a prática, né? Exatamente. E aí a dica mais, talvez cuidadosa é o seguinte, que as pessoas, como é o nome dela? Marcela, começa a treinar de novo na família. A família é um berço maravilhoso para você exercitar várias competências que depois no mercado de trabalho vão te cobrar ali com uma certa velocidade, uma certa ferocidade. Treina, inclusive nas igrejas, você tem a oportunidade de fazer trabalhos onde você vai ser muito menos cobrada no resultado. Verdade. Vai lá e se exercita. Em festa de aniversário, né, da avó, por exemplo, faz uma homenagem para ela em público, vai treinando e aí vai. E tem uma grande vantagem também, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ela pode falar com o marido dela. Provavelmente ele não vai ouvir nada que ela falar. Então, é verdade. Aí não vai ter feedback. Por isso que dizem que a mulher fala o dobro de palavras que o marido. O triplo, né? Se não me engano. O triplo. O marido, 10 mil. O homem, na verdade, 10 mil palavras por dia, a mulher 30 mil. Porque a gente fala, eles não entendem, a gente tem que falar mais 2 vezes. Os homens não chegam a 10 mil. Os homens não chegam a 10 mil nunca. O meu chega. O meu. 3, 4 o mil. O meu e esse aqui, ó. Esses dois. Eu aprendi. Quando a gente está nós 4, eu e a Cristina ficamos mais assistindo, né, Cris? Eu aprendi a prestar muita atenção, entendeu? Porque quando você não presta atenção no que a tua mulher está falando, é um problema sério. Seríssimo. Né? Então eu presto atenção e ela às vezes pergunta, o que eu acabei de falar? A prova dos 9. Daí é pra Mas casa. Você sabe que isso, eu não tenho tempo, mas isso é rapidamente. Já aconteceu comigo e com o Eleazar, de eu falar para ele, por exemplo, meu bem, eu vou falar para mulheres tal dia. O dia está chegando, eu falo alguma coisa com ele. Ele falou assim, ué, você vai onde? Eu não estou sabendo. Não, eu falei com você, eu sei até onde eu estava, a expressão que eu usei, mas ele não estava ouvindo. Então agora eu presto, olha para mim, meu bem, olha nos meus olhos, tá olhando? Hoje é dia 18 de setembro, tá prestando atenção? Então sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.